A paz do Senhor Jesus! Oi, gente, meu nome é Dani. Sou o presbítero Marcos. Eu sou o Everton. Eu sou a Rayane. E pessoal, já deixa o seu like aí. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho também para as notificações chegarem até você. Ao final do vídeo, se o nosso conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe com um amigo também. Amém? Galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho das adversidades. O porquê Deus permite que algumas coisas aconteçam na minha vida, na sua vida. Isso mesmo, o porquê de algumas coisas. E a gente vai conversar um pouco hoje exatamente sobre essa situação. O porquê Deus permite algumas coisas. Eu espero que Deus possa te abençoar e tirar essas dúvidas do seu coração, amém? Para iniciarmos, eu queria falar um pouquinho sobre o significado da palavra adversidade, que é caráter do que é adverso, desfavorável. Ou seja, é aquilo que é desfavorável ao que você esperava. Por exemplo, umas jovens estavam fazendo estágio e iam ser contratadas, aí veio a pandemia e foram mandadas embora. Então isso gerou uma frustração, isso gerou uma adversidade na vida dela. Ou um pai que está com a mulher grávida e vai ter seu filho e acaba perdendo um emprego e passa por uma provação, por uma adversidade. E é natural, querendo ou não, todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida alguma adversidade. Mas passar com Jesus é diferente, então nós vamos abordar um pouquinho esse tema hoje. E aproveitando que nós estamos falando sobre provações, vamos ler Tiago 1, versículo 2, que fala um pouco sobre isso. E diz assim: meus irmãos, no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E como a Rayane citou aqui, existem diversos exemplos de provações que nós enfrentamos todos os dias, né? E eu acredito que é com todo mundo. Mas hoje no nosso vídeo nós iremos abordar especificamente 2 exemplos de provações. E que é aquela que é resultado do nosso livre-arbítrio e também aquela que é permissão de Deus. A permissão de Deus serve para que essa provação que vem de Deus serve para que a gente amadureça de alguma forma. E a gente tem exemplos na Bíblia sobre isso. E é interessante dizer que aquela que é resultado do nosso livre-arbítrio são consequências de nossos atos no passado. Às vezes a gente não compreende por estar firme em Deus, por estar confiando na palavra de Deus e passando por algumas adversidades. E isso é só resultado de alguma coisa que nós fizemos no passado. E a gente não está isento disso. Deus, ele nos perdoa, mas a consequência virá e a gente precisa passar por ela. Assim como a Rai falou, a gente, qualquer um dia na vida, vamos passar por adversidade. Passar com Jesus é bem melhor. Né? E um exemplo disso é o filho pródigo, que ele deixou sua família, deixou sua casa, deixou seu pai e foi viver a vida, foi curtir da sua maneira e tudo acabou. Teve uma hora que não teve mais jeito e acabou, e ele teve aquela consequência de chegar a comer comida de porcos, de imaginar comer, né, comida de porcos. E isso foi algo que ele precisou passar por uma escolha que ele fez anteriormente. Temos também um exemplo de Jó, que é no caso da provação, que foi permissão de Deus. Todo mundo conhece a história de Jó, que ele perdeu tudo, né, os 10 filhos que ele tinha, perdeu casa, gado, enfim. Mas quando é uma provação que vem de Deus, que é permissão de Deus, ela tem como consequência a restituição. Porque depois a Bíblia fala que Jó foi um dos homens mais ricos daquela terra. Deus restituiu tudo que ele perdeu, né? Então, são diferentes tipos de provações. E assim como o Everton leu, e falando sobre Jó, Deus, ele permitiu que o diabo tocasse na vida do Jó para testificar a fé dele. E Deus, às vezes, ele permite que nós sejamos provados para produzir perseverança. Assim como fala em Tiago, a gente passa por algumas situações para o nosso próprio amadurecimento. Nessa condição que foi colocada agora, a gente consegue entender então que Jesus, ele nos tem com muito zelo e carinho. E em momento nenhum ele menospreza os seus. E a gente entende essa condição quando ele coloca que em todos os momentos ele tem zelo para conosco. E no livro de Tiago, a qual nosso irmão Everton leu,
ele apresentou uma condição de que o nosso irmão, ele citava para os irmãos o amadurecimento, que os irmãos ouvissem a palavra de Deus, mas que não ficasse só de ouvido, mas também praticante, porque muitos queriam ser abençoados ou queriam que a fé deles acontecesse, as coisas acontecessem, mas só de ouvir. E na verdade a perseverança, que seria a fé contínua, a fé acreditando que passando pelas provações seria o resultado. E a verdade é isso, que muitas vezes é na provação que vem a perseverança, e a perseverança é o resultado da sua fé. As pessoas não entendem que o ouro ele é purificado no fogo e nas dificuldades. O contexto também nos faz entender que Jesus ele foi também levado a ser provado no deserto. Deus permitiu que ele fosse provado por Satanás, ser tentado por Satanás, mas ali no caso ele foi provado por Deus, mas na condição de ser tentado pelo inimigo, mas em momento nenhum Deus permite, Deus é tentador, ele permite que o inimigo venha tentar. Quando nossos irmãos citaram aqui Jó, Deus permitiu Satanás tentar a Jó, mas Deus não tenta. Que as pessoas têm que entender que Deus permite a provação, mas é para que as pessoas vejam o que Deus sabe que você tem no seu coração, a fé que você tem na sua vida, que ela precisa passar por algumas situações para que as pessoas possam ver o Deus que você serve e para que o nome dele seja glorificado. É muito difícil às vezes. E aí vem essa palavra, por quê? E aonde vem o entendimento que muitas vezes nós precisamos passar por esse momento e entender que Deus tem um plano muito maior. Em Jeremias diz assim, se nós soubéssemos os pensamentos que Deus tem sobre nós, ele tem pensamentos de bem e não de mal. E ele nos amou de tal maneira que ele entregou seu próprio Filho numa cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito à vida eterna. E em momento nenhum ele nos abandona. Em momento nenhum ele abre mão de nós. E é isso que eu tenho para dizer para você através da fala dos meus irmãos, de que a provação, ela tem, basicamente, que foi colocado aqui, duas situações. A primeira seria a provação com permissão, quando Deus permite que a fé do homem seja provada para ela ser aprimorada, para que o homem veja que existe um Deus que é sobre a vida dele, e a adversidade só vai fazer com que as pessoas vejam que verdadeiramente existe um Deus que é fiel sobre a vida dele. Mas também tem um Deus que prova também na adversidade sobre a vida do livre-arbítrio, porque a pessoa tem a opção de obedecer a Deus, mas muitos querem seguir o seu próprio caminho. Deus ainda tem um particular com eles, mas se a pessoa escolher o caminho que ele determinou pela vida dele, aí é com ele. Mas Deus está sempre à disposição, o plano de Deus não muda, a palavra dele é fiel, mas Deus é fiel e ele nos ama demais, e é por isso que ele não abre mão de você nem de mim. Em cima disso que o Marcos falou, eu queria ler aqui em Hebreus 12, 6, que fala assim, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Então Deus, ele nos permite passar por situações para no nosso amadurecimento, que possamos continuar crendo na palavra, que possamos crer que essa provação vai passar, que esse momento ruim vai passar, assim como tudo passa, mas a palavra dele permanece, que possamos crer, confiar em Deus. Isso aí. E o intuito desse vídeo foi justamente esse, de trazer esperança, de mostrar que a gente deve ser perseverantes e ser imitadores de Paulo. E ao final da aprovação, a gente ser capaz de dizer que nós combatemos o bom combate. Amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe.